A paz do Senhor Jesus. Venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Estava meditando em Lucas, no capítulo 15, versículo 8 e 9, que fala da parábola da dracma perdida. E esta parábola tem falado muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você, para que o Senhor Deus também abençoe a sua vida com estas palavras. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem é essa mulher dessa parábola. Como era o costume que eles tinham naquela época, para que nós possamos entender a parábola. Esta mulher representava uma noiva, assim como nós, como Igreja de Cristo, representamos uma noiva para Cristo Jesus. Esta mulher, ela era uma noiva, uma representação de uma noiva. E o que eram essas dracmas? O noivo, quando assumia compromisso com uma noiva, com uma moça, ele trazia para ela um colar. E o pai da noiva dava 10 dracmas como representação do dote daquela noiva. E aquelas moedas, aquelas dracmas, eram empenduradas no colar. E a partir daquele momento, era o símbolo do compromisso daquela moça com aquele rapaz. Assim como aqui no Ocidente nós usamos uma aliança ou um anel de compromisso, mostrando que nós temos um compromisso com alguém, aqui eles usavam colar. Então, para aquela moça sair na rua com o colar, faltando uma das dracmas, significava que ela não estava dando devido valor àquele compromisso, que ela não estava honrando suficientemente o compromisso assumido com aquele noivo. Então, a partir do momento que aquela moça estivesse com o colar, faltando uma das dracmas, ela não podia receber o noivo em casa, porque se ele viesse, ela estivesse sem o colar e sem as dracmas, seria uma ofensa. Se ela saísse na rua e encontrasse com o noivo ou com alguém da família do noivo, ela poderia até ser repudiada, rejeitada, por não estar cumprindo o compromisso que ela havia assumido com aquele rapaz. Então, quando aquela mulher percebe que ela perdeu uma das suas dracmas e que ela perdeu dentro de casa, ela toma algumas iniciativas. E quais são as iniciativas dessa mulher? A primeira iniciativa daquela mulher, ela acende a candeia, acende a luz, acende uma candeia. Isso demonstra também que aquela mulher era uma mulher pobre, porque uma casa que precisava acender uma luz durante o dia para procurar algo, um objeto, significava que ela era uma mulher pobre, que morava numa casa que não tinha janelas, porque janelas era privilégio de pessoas mais abastadas. As pessoas mais pobres faziam as suas casas e perto do telhado deixavam umas 2 pedras longe uma da outra para entrar um pouco de iluminação para a casa. Porém, essa iluminação natural não era suficiente para que aquela mulher encontrasse aquela dracma. E aquela mulher, então, acende uma luz. Aquela mulher, então, ela investe ali um certo recurso para acender aquela candeia. Por quê? Porque o azeite custava muito alto, tinha um preço muito alto. Então, 3 horas mais ou menos de lâmpada acesa, de candeia acesa com azeite, equivalia quase o valor da dracma. Então, o significado não era o valor monetário daquela dracma. Uma dracma valia 1 denário, ou seja, um dia de trabalho de um trabalhador de nível médio. Então, 3 horas de candeia acesa durante o dia equivalia quase também 1 denário de azeite. Então, o problema ali não era o valor monetário, o problema ali era o valor em justiça que aquela dracma representava. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7 e 8, diz que os nossos atos de justiça são os nossos atavios, os nossos enfeites. E aquela
aquele colar com aquelas dracmas representava para aquela mulher os atos de justiça que ela tinha para com aquele noivo. Com essa providência, Deus nos convida a acender a candeia dentro das nossas casas, mesmo que o preço seja elevado. Afinal, o que está em jogo aqui é achar pequenas coisas que se perderam ao longo do caminho, pequenos hábitos que nos habilitem novamente a estarmos adornados para o noivo. Precisamos resgatar o que se perdeu dentro das nossas casas. Talvez por isso Deus esteja permitindo que nós estejamos esses dias dentro das nossas casas, para nós procurarmos o que se perdeu, as dracmas perdidas dentro do nosso lar. O que foi que você perdeu dentro da sua casa, que você precisa achar, que você precisa aproveitar esses dias para encontrar? Talvez você tenha perdido dentro da sua casa a falta do diálogo com seus familiares, a falta do diálogo entre você e o seu esposo. Talvez você tenha perdido dentro da sua casa o carinho dos seus filhos. Talvez você tenha perdido dentro da sua casa coisas que são preciosas, que você precisa resgatar dentro da sua casa. Precisa fazer isso com diligência. Aquela mulher, a primeira coisa que aquela mulher faz é acender a candeia. Ela acende a candeia para tentar encontrar o que se perdeu, a sua dracma perdida. Precisamos acender as candeias das nossas casas para procurar aquilo que se perdeu dentro de casa. Talvez o olho no olho. Talvez o tempo de almoçar junto, de jantar juntos, de tomar café da manhã todos juntos, conversando uns com os outros. Talvez tenha se perdido o sacerdócio do marido. Talvez tenha se perdido dentro de casa a sabedoria na administração do lar da esposa, na edificação da casa, das práticas do lar. Talvez tenha se perdido o fato dos filhos terem deixado de honrar os pais. Talvez a falta de dizer eu te amo. Enfim, são muitas coisas que podem ter se perdido dentro de casa. Cada qual precisa identificar qual foi a sua dracma que se perdeu. Todas essas coisas dentro do nosso lar contribuem para o nosso adorno diante do noivo, revelando que ainda estamos comprometidos com ele. O noivo não nos receberá sem esses adornos. Então, o que é que precisamos fazer? Primeiro, acender a candeia, que foi o que a mulher fez. Acendeu a candeia. Depois que ela investiu para acender a candeia, ela tem que agora varrer a casa. Mas não é um varrer a casa superficial, é um varrer a casa com diligência. A Bíblia diz que esta mulher afastou os móveis e procurou insistentemente, de forma diligente, até encontrá-la. Precisamos esquadrinhar tudo, olhar em todos os cantos, iniciar um exame minucioso, vasculhar com vontade e não descansar até que encontre, até termos de volta as dracmas que se perderam. Para aquela mulher pobre que morava numa casa simples, que precisava acender uma candeia, foi um custo alto para ela acender aquela candeia. Porém, ela investiu, porque para ela a dracma era muito mais importante, o compromisso assumido era muito mais importante. Deus nos convida a acender as candeias dentro da nossa casa, a acender a candeia e a dedicar a isso tempo, para que estejamos habilitados novamente para o noivo. Isso pode até consumir as nossas forças, nosso tempo, nossa diligência, nossa paciência, mas não podemos desistir. Depois dessa varrida, depois dessa procura, depois de acender esta luz, depois da candeia estar acesa, afaste os móveis de lugar.
Não é guardando problemas debaixo do tapete, não é escondendo debaixo dos móveis, que eles vão se resolver. Tem coisas que precisam ser conversadas, tem coisas que precisam ser ditas, tem pedidos de perdão que precisam ser falados, serem ouvidos, para que o perdão flua, para que o perdão saia, até que consigamos achar as dracmas que se perderam. Vale o esforço. Isso pode ser doloroso, mas os frutos serão maravilhosos. Depois de muito procurar, a mulher da parábola, depois que ela procura diligentemente, afastou os móveis, investiu os recursos, e depois que ela encontra a parábola, então ela reúne as amigas, e faz uma festa, reúne as amigas e faz uma festa, as amigas, para que se alegrem com ela, com essa atitude. Essa mulher também demonstra gastar recursos que talvez vão além do valor da dracma. Você sabe que fazer um chá da tarde sai caro. Fazer uns bolos, aí uns salgados, uns quitutes, uns sucos, uns iogurtes, e chamar algumas pessoas para compartilhar com você de algo, talvez custe caro. Para essa mulher pobre, com certeza custava caro. Mas ela investiu, porque a alegria de ter achado aquela dracma merecia compartilhar com outras pessoas. Há um significado profundo aqui nessa atitude dessa mulher. Quando achamos a dracma perdida, quando o nosso lar está novamente habilitado para o encontro com o noivo e está gozando perfeita intimidade com ele, nossos vizinhos, amigos, parentes, familiares e conhecidos são os maiores beneficiários. São eles que mais ganham. Se nossa casa não estiver em ordem, dificilmente a igreja estará, a cidade estará, o país estará. Precisamos fazer como essa mulher, investir tempo, investir recursos para que o nosso lar esteja habilitado para o encontro com o noivo. Aproveite esses dias que você está em casa. Aproveite para colocar a conversa em dias. Aproveite para dizer de novo, eu te amo. Aproveite para organizar. Aproveite. Não fique reclamando. Não fique dizendo quando é que isso vai passar. Não fique dizendo eu não aguento mais. Aproveite esses dias e procure a dracma que se perdeu dentro do seu lar, para que você possa novamente estar habilitado para se encontrar com o noivo. Se nós formos estudar a carta de Pedro, nós vamos ver que 1 Pedro, no capítulo 2, ele fala do sofrimento de Jesus e fala como Jesus suportou tudo isso, como Jesus suportava sem revidar, suportava os ultrajes, sem mandar de volta o traje, suportou tudo isso. Aí quando ele diz isso no versículo 23 do capítulo 2, que ele começa o capítulo 3, ele começa dizendo, semelhantemente vós mulheres, no versículo 1. E no versículo 7 ele diz, igualmente vós maridos. Pedro vem falando da maneira como o Senhor se comportou durante o seu ministério. E em seguida passa a dizer como deve ser o comportamento da família dentro de casa. Agindo dessa forma, podemos estar habilitados para nos encontrar novamente com o noivo. Essas são as dracmas que se perderam dentro dos lares. Procure essas dracmas. Precisamos reconhecer que temos ultrajado uns aos outros dentro do lar. Temos feito coisas que têm ferido, desestimulado nossos cônjuges e filhos. Somente com a candeia da consciência acesa podemos reavê-la. Sem isso, ficaremos envergonhados quando o noivo voltar. Paulo também, quando está conversando com Tito, ele trata dessas coisas no capítulo 2. Quando nós pensamos em doutrina, a gente acha que doutrina é apenas as doutrinas que aprendemos sobre o Espírito Santo, sobre salvação, doutrinas da igreja, esse tipo de doutrina. Então pensamos em alguma mensagem. No entanto, do conceito de Paulo, quando ele ensina para Tito, as doutrinas estavam muito mais voltadas à convivência dentro do lar. Ele fala a Tito, ele aconselha que estas coisas, falando sobre os homens idosos,
Depois ele fala como as mulheres idosas também devem se comportar. Ele fala da necessidade das mulheres mais jovens aprenderem com as mais experientes. Fala da sujeição da esposa aos maridos. Fala de como elas devem administrar o lar. Alerta aos jovens para viver uma juventude digna e sóbria. Fala como sermos, como devemos nos comportar para com os servos devem se comportar para os seus senhores. Enfim, todas essas coisas estão relacionadas com a vida dentro de casa. E para Paulo, essa era a verdadeira sã doutrina. Atendendo com esmero, com diligência, com zelo essas coisas dentro do lar. Estaremos, segundo Paulo, ornados, aleluia, em todas as coisas, a doutrina do nosso Senhor. Em outras palavras, e de acordo com tudo que já viemos dizendo até aqui, se acendermos a candeia dentro de casa e começarmos a resgatar o que se havia perdido, estaremos contribuindo para que a noiva adorne a doutrina a fim de estar pronta para receber o noivo. Quando este vier e o adorno da doutrina e por consequência da noiva dá-se dentro do lar, em casa, a partir de pequenas coisas que no cotidiano foram esquecidas. Então vamos fazer como essa mulher, vamos fazer como ela. Vamos primeiro identificar a falta da dracma. Primeira coisa, identifique. Tem gente que já nem percebe mais que está faltando a dracma. Identifique, note a falta da dracma. Em seguida, acenda a candeia do amor, a candeia da oração, a candeia da compreensão, a candeia do respeito, a candeia do diálogo. Depois varra a casa. Tire o que não presta. Tire, não traga coisas que lhe faz sofrer, coisas que lhe traz tristeza. Não traga isso de volta. Varra para fora, mande para longe. Depois busque com diligência, afaste as coisas do lugar. Se for necessário para que a ferida seja curada, toque novamente nela. Afaste do lugar, levante os móveis. Invista tempo, invista recursos. O trabalho de buscar a dracma perdida é um projeto contínuo. Não é só por um momento, é contínuo. E quando encontrar a dracma, alegre-se. Alegre-se. Em outras palavras, aquilo que Deus realiza em nós, aquilo que nos é restituído, acaba por beneficiar principalmente os outros. Compartilhe daquilo que o Senhor fez na sua vida. O Salmo 116 diz: eu contarei na presença de todo o povo aquilo que o Senhor fez a mim. O Senhor fez na sua vida. Compartilhe. Com certeza vai abençoar e ajudar a vida de alguém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Que dentro da sua casa a candeia esteja acesa. E que você procure as dracmas que se perderam. E quando encontrar, faça festa. Quando encontrar, glorifique ao Senhor Todo-Poderoso. E agradeça, porque Ele continua sendo noivo do seu lar. Ele continua sendo noivo. E um dia Ele voltará. E Ele levará para Ele uma noiva ataviada, que estiver com o seu colar, com todas as dracmas. A paz do Senhor. Deus abençoe.